Voltamos aqui, estamos hoje aqui com nossa convidada, Fábio Bertotti, aprendendo um pouquinho mais desse mundo dos influencers, dos influenciadores, mas também aprendendo um pouquinho dessa questão da influência, né? No final das contas, mesmo que sejam poucas pessoas ou muitas, somos influenciadores e influenciados também, né, Fábio? Agora, a gente está falando aqui, já falamos um pouquinho dessa questão de levar Deus para as pessoas, de influenciar elas de uma forma positiva. Você acha que existe uma única forma de levar Deus para as pessoas? Ou tem diferentes maneiras que a gente pode aproveitar? Eu acho que isso é um dos maiores obstáculos ao evangelismo, é a gente pensar que só existe uma forma de se comunicar com as pessoas, ou de Deus se comunicar com as pessoas. Deus fala com várias pessoas, com várias culturas, de várias maneiras. Você é propriedade exclusiva dele, mas ele não é exclusivo teu. É bom lembrar disso. Deus não é só meu, não é só do meu jeito. Talvez eu entenda Deus com esse estilo de música, com esse estilo de adoração. Mas talvez para ele ali seja completamente diferente, por causa da história dele de vida, por causa da cultura do país onde ele nasceu, da linguagem que ele está acostumado a falar. Então, não existe uma única maneira de falar de Deus, existem várias. E o primeiro passo é respeito e tolerância, porque se todos somos criaturas de Deus, ao influenciar ou achar que eu estou influenciando, eu preciso, antes de tudo, transmitir esse respeito e essa tolerância, para que o outro veja em mim alguém... Eu gosto, inclusive, da ideia de cristão. O termo cristão, primeiro que não foi dado pelos próprios cristãos, né? As pessoas que os observavam, que diziam, olha, eles se parecem com Cristo, logo são cristãos. Então, eles não chamam, eu sou cristão, né? Não era isso. Segundo que o termo, a origem dele se refere a um resumo, a uma miniatura. Seria uma miniatura de Cristo, ou seja, alguém que reproduz o que Cristo fala. Então, se você quer ser um influenciador cristão, você precisa ser um imitador de Cristo. E Cristo era essa pessoa que falava com todos, que falava de todas as maneiras, em todas as circunstâncias. Era lá sentado no monte, era dentro da sinagoga, era dentro da casa ressuscitando alguém, era no cantinho da sala com uma pessoa de não boa fama, era no meio da praça. Ele falava com todos o tempo todo. Então, para eu influenciar essas pessoas, eu preciso falar com todos o tempo todo. Agora, a gente falou dessas pessoas que gostam de ser influenciadores ou que gostariam de ser influenciadores porque gosta da fama, né? A pessoa gosta desse negócio. Todo mundo gosta, né? não é? Aí, mas tem perigos também nessa questão da influência? Claro que tem, né? Quando a gente quer muito a fama pela fama, ela nunca vai satisfazer. Veja, o ser humano, ele gosta de ser acariciado, de ser aplaudido. Eu lembro que no auge assim, das minhas viagens, quando eu morava no Brasil, eu viajava muito. E mesmo fora, eu vinha todo mês para cá. Você encontra as pessoas, Esse final de semana eu estive em Joinville, Santa Catarina, no encontro com 1000 mulheres. E elas falam tanta coisa por causa do carinho que elas têm por você. Que você é isso, que você é aquilo, que você é aquilo. Que se você não tomar cuidado de se policiar, você realmente acredita que você é tudo isso. E você não é. Então, eu não sou tudo isso que elas estão falando. Mas o carinho grande que elas têm por mim faz com que elas me digam isso. Então, você ser um influenciador e todo mundo fica te bajulando, nossa, que você é lindo, você é maravilhoso, você é isso, você é aquilo, você corre o risco de acreditar. E não é verdade, tá bom? Do mesmo jeito que não é, quando ficarem te xingando. Porque você é um estúpido, porque você também não é tudo isso, não. Você é menos bom do que você pensa e também você é menos ruim do que dizem. Então, existe sim um risco muito grande de eu querer usar desculpa, porque existe muito essa desculpa, né? Ai, não, eu quero espalhar o bem. Mentira, você quer aplauso, você quer... Tá tudo bem também, porque todo mundo quer. Mas se eu corro atrás disso só por isso, só pelo aplauso, pelos likes, porque as pessoas também idealizam um pouco. A gente fica vendo esses influenciadores grandes que vivem recebendo presentes, viagens maravilhosas, que tem uma vida assim que você... Primeiro, não é daquele jeito, não é o tempo todo, e não vai ser com você também, não. Então, assim, a gente tem uma ideia muito do benefício que isso traz, e não do custo que isso gera. Para você estar exposto na internet, você precisa ter a casca forte, porque a internet é uma terra meio sem lei. As pessoas falam na tua cara, ofensas, inclusive, aquilo que elas não falariam na realidade. Eu já tive pessoas que já me ofenderam muito na internet e que, quando me encontraram, vieram pedir uma selfie. Eu não guardo rancor, eu guardo nomes. Então, as pessoas vão te dizer coisas que elas não diriam na sua frente. Então, assim, eu quero muito esse aplauso da internet, mas você está preparado para os ataques? Porque vai ter também. Então, é uma faca de dois gumes.
Ok. Agora, a gente fala de influência e algumas pessoas podem pensar, por medo, quem sabe, esses aspectos negativos, que influência não é de Deus. Tipo, não, essa questão de se expor tanto na internet, Deus não gostaria disso. Você o que acha que é esse relacionamento de Deus com essa influência, essa exposição tão grande nas redes sociais? Eu acho que as pessoas que falam isso estão tremendamente equivocadas. O ser humano, ele é atraído pelo ser humano, nós somos atraídos pelas relações humanas. Deus sempre levantou homens. Deus levantou Daniel no meio de Babilônia, as pessoas seguiam, admiravam, era um homem, não era uma instituição, não era uma igreja, não tinha placa, era Daniel. Deus levantou Moisés quando precisou dar as suas ordens diretamente e liderar uma nação. Deus levantou Elias, Eliseu, Deus levantou profetas, pessoas que estavam em evidência para influenciar para Deus. Quem fala assim, olha, você que está em evidência, isso não é de Deus, a pessoa primeiro não conhece a Bíblia, tadinha, vamos dar uma Bíblia para ela. Segundo, ela tem uma maldade e às vezes até uma invejinha no sentido de botar você para baixo. As pessoas são atraídas por pessoas. O humano é atraído por humano. Deus sempre soube disso e sempre levantou pessoas. Fábio, mas aí a pessoa vai crescer para a cabeça dela. Bom, aí é o relacionamento dela com Deus e você não tem ingerência sobre isso, né? Porque quem é você para dizer quem é mais santo ou menos santo? Então, não tem a ver com isso, não cabe a você. Agora, dizer que é ruim, que é diabólico uma pessoa ser alçada ao conhecimento, não é. Porque esse foi o formato, a fórmula que Deus fez desde o começo, porque Ele nos criou. Ele sabe que nós temos atração por outras pessoas. Eu quero ver o que a Gia faz. O que ela... o cabelo dela, que lindo. O que será que ela usa? Eu gosto disso. Eu gosto do jeito que ela faz. Olha o jeito que ela cria a filha dela. Eu queria aprender mais sobre isso. Nós somos atraídos por pessoas. Tanto que no Instagram, as coisas que mais bombam têm a ver com o pessoal e não com instituições formadas e famosas e constituídas. Então, eu acho uma bobagem isso que falam. Muito bem. Olha, a gente tem uma parte aqui, Fábio, do programa, que a gente vai e pergunta para o pastor também. O que ele acha, o que a Bíblia diz, na verdade, sobre essa questão da influência. Vamos conhecer um pouquinho mais hoje com o pastor Marcelo. Tudo bom, meus amigos? Espero que vocês estejam bem e curtindo aqui o nosso programa Conexão Jovem. Um escritor italiano chamado Umberto Eco, ele, autor inclusive de um livro conhecido que virou filme chamado O Nome da Rosa, ele dizia que a internet, ela deu voz, e é interessante que ele falava isso, né? Ela deu voz a muitos idiotas do mundo, é o que ele dizia. Porque as pessoas hoje podem falar aquilo que pensam, aquilo que sentem. E você não precisa ter um diploma, você não precisa ter uma recomendação ou um currículo para você poder dominar ali um celular, uma câmera e poder colocar o conteúdo que você queira. Simplesmente basta você ser criativo e você ter uma visão um pouquinho diferenciada ali da rotina normal para você poder ser ouvido. Ou de alguma forma fazer com que as pessoas se identifiquem com você e se projetem em você ou se espelhem em você. Essa é a maneira de você conseguir acesso e, consequentemente, influenciar as pessoas. O problema disso é que muito conteúdo ruim tem sido compartilhado e muitas ideias absurdas têm sido colocada na mente das pessoas e muitos têm sido influenciados por pessoas que de maneira nenhuma deveriam influenciar ninguém. Elas não têm condições muito menos nem de viver a própria vida delas, quanto mais influenciar outras pessoas. E isso é uma coisa muito séria, porque quando eu sou influenciado por alguém, eu praticamente coloco a minha mente, o meu estilo de vida, os meus pensamentos, eu baixo a guarda do meu senso crítico para poder receber aquilo que a determinada pessoa coloca como conteúdo, e aquilo é uma programação mental que eu faço para poder definir o que eu vou viver na minha vida, no meu cotidiano, no meu dia a dia. Por isso essa questão é muito séria. E em certo sentido, você também, mesmo não sendo aí um digital influencer, ou se você for e está me ouvindo aqui, você tem um grupo de pessoas que, de alguma forma, de maneira mais intensa ou não, também escutam o que você fala, também são influenciados por você. Agora, que tipo de influência nós estamos exercendo? Se Deus te colocou num ponto de ser realmente um influenciador de pessoas, o que você tem passado para essas pessoas? Não adianta a gente ter um discurso e na prática da vida nós fazermos outro discurso. A internet, ela tem essa possibilidade de tornar tudo acessível, tudo próximo, tudo pequeno, tudo cabendo na mão, no bolso da gente, tudo no toque do dedo, mas ao mesmo tempo ela cria uma realidade fake da vida e das pessoas. Às vezes você coloca aqui, como eu estou colocando aqui, um rosto que não corresponde à minha realidade. E que tipo de influência eu posso exercer para aqueles que estão perto de mim, para aqueles que estão distantes de mim, se eu sou apenas uma construção fictícia de uma realidade que não existe? Então isso é uma coisa muito complicada.
Para nós podermos influenciar pessoas com a mensagem positiva de Deus, que eu creio é a única maior mensagem que deve influenciar pessoas, porque ela não só influencia para poder fazer você seguir aí uma tribo, um costume, seguir a dança como a música toca, como a banda toca, mas acima de tudo, ela influencia você para poder transformar a sua vida para a vida eterna. Não há mensagem melhor e mais poderosa do que essa. Para você poder influenciar aqui nos meios sociais, nos meios de comunicação ou no círculo mais íntimo de amigos seus, é importante que você viva aquilo que você fala. É claro que você nunca vai conseguir incorporar a mensagem do Evangelho porque ele está para além de nós. O Evangelho sempre vai estar além daquilo que eu posso viver na minha vida. Ele é a palavra de Deus. Só Jesus encarnou a palavra de Deus. Mas um comprometimento verdadeiro, uma sinceridade de coração com aquilo que se fala, mais do que tudo, é o que influencia as pessoas no mundo de hoje. Então, se Deus te deu o poder de influenciar, saiba que isso não é para tornar você o centro, mas é para fazer você um canal, um meio. E se você influencia pessoas, procure influenciar pessoas com experiências positivas de vida que você já teve, principalmente com a mensagem do Evangelho. E você que gosta de seguir pessoas no mundo social, nas redes sociais, procure realmente aquelas pessoas que são íntegras e têm a integridade de procurarem, ao menos serem honestas, de viver aquilo que falam ou falar realmente aquilo que condiz com o que é bom para a nossa existência, para a nossa edificação, tá bom? Um abraço para todos vocês, até a próxima. Então, bem interessante aí o que a gente pode conhecer sobre a Bíblia, sobre Deus e o que a gente está falando aqui também, né? Deus levantou homens, pessoas para fazer a diferença com as pessoas que eram parecidos com eles também, né, Fábio? Você sente que, por exemplo, é uma responsabilidade diferente você falar de Deus que falar das outras coisas que outros influencers falam por aí, de roupa, de moda, quem sabe de comida, você falar de Deus? Eu acho que você pode falar de Deus em tudo isso, sabe? Eu, por exemplo, eu prego um estilo de alimentação mais saudável. Eu acredito que a nossa relação com o espiritual passa pela alimentação, tá? A Bíblia fala disso, fala da nossa relação com o templo do Espírito Santo. Então, eu acho que quando eu estou mostrando, por exemplo, o que eu estou fazendo de comida na minha casa, eu também estou falando de Deus. Quando eu falo dos princípios de educação que eu uso com o meu filho, eu também estou falando de Deus. Quando eu falo de como eu entendo e como eu nutro a relação com o meu marido, eu também estou falando de Deus. Quando eu falo do respeito, do carinho que eu tenho pelos meus pais, que são mais velhos, eu também estou falando de Deus. Falar de Deus não é simplesmente você mencionar o nome dele o tempo todo, ou você, né, se fosse assim, a gente não teria o livro de Esther na Bíblia, que não tem uma única vez a menção ao nome de Deus. Você pode falar de Deus de diversas formas, e daí ele não se torna uma responsabilidade a mais, ele se torna um elemento a mais da sua vida que você transmite. E eu acho que é isso que faz com que muda tudo, sabe? Aquilo que o Daniel falou antes, no outro bloco, é muito verdade. A maneira como você vive é uma pregação. Então, eu não vou me sentir responsável porque eu tenho que pregar de Deus, porque eu sou uma escritora que escreve sobre Deus. Não, mas porque eu quero Deus presente em todos os aspectos da minha vida. Da maneira como eu vou escolher minha roupa, e não só ao postar a minha roupa. Da maneira em que eu vou escolher o que eu como, e não só em postar o meu prato do dia. Você entende? Então, a responsabilidade não é por falar de Deus e não falar de produtinhos. Falar de família e não ficar postando recebidos. Não é isso. Mas é que se Deus permeia todos os aspectos da minha vida, a minha responsabilidade é de viver aquilo. Agora, a gente está falando de redes sociais e existe essa tendência da gente ficar grudado nas redes sociais e viciar, né? Você tem um livro sobre isso, não é verdade? Sim, Confissões de uma Viciada em Internet. Foi uma pesquisa, um livro-reportagem, em que eu estudei os aspectos do vício e como isso influencia todos os aspectos da nossa vida, desde a educação, a aquisição de conhecimento. Nós somos uma geração que está ficando mais burra, mais rasa. A gente é uma geração com maior dificuldade de ler, de concentração. Hoje os estudiosos já estão se debruçando sobre isso, inclusive para estudar as relações do TDAH, que vem aumentando muito nas crianças, com o advento da internet, do uso precoce dos smartphones, como isso influencia a minha espiritualidade, o tempo que eu gasto com Deus e a maneira, a profundidade do meu relacionamento com Deus, como isso interfere nos meus relacionamentos. Tem gente que, por exemplo, que a gente atende aconselhando, que a gente sabe que o casamento está acabando e está lá nas redes sociais postando amor eterno, amor pra vida, como eu te amo, e você pensa, tem uma dicotomia ali, sabe? Então, eu estudei esse assunto
Porque o vício em internet é mais comum do que se pensa. Ele já é muito aceito nos Estados Unidos, na Europa e na China. A China tem mais de 500 clínicas de reabilitação para viciados em internet. No Brasil, ele está começando a ser tratado com algum olhar mais preocupado agora, mas a gente ainda vive aquela euforia de todo mundo ter acesso ao smartphone. Então, é viciante, porque a sensação que você tem ao receber um clique, uma aprovação, ela libera dopamina, libera a sensação de bem-estar. E você fica com aquela, sabe, aquela euforia, endorfina no organismo, como você tem, inclusive, com outras substâncias tóxicas. Ou seja, é altamente viciante o uso da internet e você saber disso faz com que você use de maneira diferente. Então, lê meu livro se você quiser saber mais. Tá bom. A gente tem mais só 2 minutinhos para falar e eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas. A gente está falando, né, desse vício pela internet, desse vício de você estar conectado, de você ver o que o outro está fazendo e acaba sendo influenciado por esse contato constante com esse tipo de pessoas. Que conselho final você daria para aqueles que estão assistindo o programa sobre o uso que eles estão fazendo das redes sociais? Vale lembrar que hoje no Brasil, o tempo médio de uso da internet está quase 5 horas por dia. Para essa geração que tem aí até 25 anos, 4 horas é o nível geral da população. O que você pode fazer com a sua vida em 4 horas? Se você tivesse 4 horas livre todos os dias, o que você poderia fazer? Você poderia dar mais tempo para a sua família, você poderia estudar mais, você poderia fazer uma caminhada gostosa, você poderia fazer 1 hora de culto, de oração em meio à natureza. Quantas horas da sua vida? Eu nunca vou dizer para você, não use a internet, jogue fora o teu celular, acabe com isso. Não. Mas isso usa você ou você quem usa essa ferramenta? Existe na Bíblia o princípio da conexão e da desconexão. E a gente fala isso muito através do jejum. É você parar de comer por um período para você gastar aquele tempo e aquelas energias em período de meditação e conexão com Deus. E muitas vezes eu penso que o celular pode ser exatamente o nosso maior obstáculo hoje na comunhão com Deus. Se você botou a Bíblia no celular, você já sabe, como eu e como muita gente, que você não consegue ler a Bíblia no celular. Se você consegue ler, é por pouco tempo e sem meditação. Porque vai vir um pop-up, alguém vai dizer que curtiu a sua foto, vai ser alguém chamando no WhatsApp. Quanto tempo você consegue ficar sem o seu celular sem pirar? E quanto tempo você consegue ficar sem as suas relações pessoais sem pirar? Se você tivesse que escolher quem você levaria para uma ilha de deserto para ficar só você e essa coisa ou essa pessoa, você preferiria o seu celular ou seu pai, a sua mãe? Você preferiria seu celular ou a sua esposa, o seu esposo? Se você tivesse que escolher um e outro para ficar sem pelo resto da vida, será que a gente não está trocando, de repente, as prioridades? A tecnologia é também uma bênção de Deus para muitas coisas, para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado e para espalhar o Evangelho. Sobretudo, os meios de comunicação são isso, métodos para ou meios para espalhar o Evangelho. Que Evangelho está sendo pregado na sua telinha do celular? O que você contempla ali a maior parte do tempo? Se a gente for pensar que você provavelmente está dentro dessa média de pelo menos 4 horas por dia de uso do celular, o que você está sendo, o que você está recebendo, né? Muito obrigada, Fábio. Realmente muito importante tudo que a gente conversou no programa de hoje. Obrigada também você que esteve conectado aqui com a gente. E lembre-se, se você gostou da Fábio aí e não conhece ainda, as redes sociais dela apareceram hoje na tela, então você já está aí super ligado, pode ler o livro também, está viciado nas redes sociais. E aproveita aí o nosso programa, pode assistir de novo lá no nosso YouTube e também compartilhar com os amigos. Agora a gente só fala tchau, até semana que vem, que tem mais aqui pela TV Novo Tempo. Até lá!